Eu queria de ti uma breve avaliação. Como é que você vê, e eu não ouvi ainda uma avaliação sua mais demorada assim, o governo Lula, governo eleito com frente ampla, aí vai para o jogo da vida real, começa no embate com o Congresso perder as primeiras batalhas. Eu queria que deixasse aqui para os nossos espectadores uma impressão tua. Tá muito devagar, precisa ser mais incisivo, mais à esquerda, ou tem que continuar mais nessa linha de centro porque não vai vencer no Congresso se puxa mais à esquerda? Eu queria uma breve avaliação tua. Então, Chico, é boa essa pergunta, acho essa pergunta importante, porque a gente precisa realmente discutir com um pouco mais de calma em relação ao governo Lula, porque eu diria o seguinte: é um governo de grande coalizão, onde a coalizão não funciona, simplesmente. Ou seja, a gente paga o preço de ter que montar um governo de grande coalizão. Eu digo pagar o preço, porque isso significa você ter que negociar continuamente no interior do governo uma série de forças que são forças heteróclitas, não são forças que estão querendo a mesma coisa, elas querem coisas muito diferentes. Isso com a promessa de que se o governo precisar de algum tipo de maioria parlamentar, ele terá. Só que o que está sendo visto é que, na verdade, ele não tem esta maioria. Ou seja, você entrega tudo e não recebe nada, é mais ou menos esse o paradoxo. Eu insistiria que isso já está acontecendo, aconteceu em vários outros países latino-americanos. São governos de esquerda que procuram fazer grandes alianças para garantir governabilidade. Foi assim no Chile do Boric, foi assim nos primeiros meses do Petro, do governo da Colômbia, e os resultados são todos os mesmos. Você não consegue fazer passar aquilo que você necessita passar. Então é simplesmente só uma maneira de travar governos. Você tem várias alternativas nesse caso. Por exemplo, a alternativa do Boric foi ir até o suicídio, ou seja, foi tentar sustentar isso até o momento em que o governo começa a ser obrigado a aplicar pautas que não são pautas de um governo de esquerda. Por exemplo, o governo Boric tem uma política de segurança, de combate ao narcotráfico, que não deixa nada a dever a um governo tradicional de direita, né? Agora, você tem outras alternativas, por exemplo, o governo da Colômbia, o governo Petro, ele resolveu efetivamente terminar com a coalizão. Ele tentou passar as reformas que ele queria, viu que não tinha base parlamentar para isso e entendeu que não ia ganhar nada. Então, ele terminou a coalizão, ele reconfigurou o seu governo e falou: não, a gente vai agora ganhar na rua, a gente vai partir para a mobilização direta. Por mais que isso possa ter problemas, eu diria que há uma vantagem nesse tipo de processo. Porque quando você vai abrindo mão de tudo que você significa para conseguir alguma coisa e no final não consegue nada, você fica sem nada, ou seja, você desmobiliza radicalmente a sua base, certo? E você ainda não consegue entregar nada concretamente. Então, se você, pelo menos de uma certa maneira, preserva a ssua base, significa que você fortalece para lutas futuras. Eu diria que a situação brasileira está mais ou menos nesse lugar, né? Quer dizer, a aliança que o Lula fez não é uma aliança para você governar, é uma aliança para você ganhar a eleição. Ela é ingovernável, ela é claramente ingovernável. E a gente está simplesmente percebendo isso agora. Mais uma vez, diga-se de passagem. Inclusive, professor, a gente tem uma outra matéria hoje dada pelo jornal o Globo que fala sobre um derrame recorde de emendas parlamentares no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Só em um dia o governo distribuiu 700 milhões de reais em emendas parlamentares. Trata-se do maior valor já repassado em apenas um dia desde o início da gestão e representa 58% do montante total de emendas encaminhadas até agora. Parece que esse é o modelo que o presidente Lula escolheu, né? Essa composição com centrão, cargos no governo e também as emendas parlamentares. Qual a chance disso dar certo, professor? Em especial, já que a gente está vendo, e como acho que o senhor disse agora há pouco mesmo, que o governo tem entregado muito, mas tem recebido pouco, né? Essa articulação não tem dado resultado nas votações, sendo que o governo acabou de perder uma votação importante, não conseguiu colocar a pele das fake news em votação e corre o risco de perder outras votações, né, professor? Então, a chance disso dar zero é mais ou menos algo em torno de zero, né? Isso dá certo, desculpa, isso é mais ou menos algo em torno de zero, porque isso já foi tentado, isto não deu certo.
Isso mostra simplesmente, eu diria, uma limitação brutal da esquerda brasileira de não conseguir atuar de outra forma, a não ser de uma forma vinculada à tentativa de ser a força hegemônica dentro de um processo de coalizão, mas um processo de coalizão que limita radicalmente o horizonte de enunciação e o horizonte de expectativas do governo, o horizonte que o governo tem a propor para a sociedade. Tá? Eu insistiria num ponto, isso já aconteceu conosco uma vez, isso vai acontecer uma segunda vez. O Brasil tem uma capacidade inacreditável de ter uma compulsão de repetição, ou seja, de repetir o mesmo erro, ainda aquela velha história, você faz o mesmo erro e ainda acha que vai dar um resultado diferente. Então, isso não tem menor condição de funcionar, por uma razão, eu diria, muito simples. Mais uma vez, você percebe, você tem uma base parlamentar que não existe, a base parlamentar do governo. Certo? E você, por mais que você tente cooptá-la, por mais que você tente integrar essa base, ela, em hipótese alguma, vai lutar contra seus próprios interesses. A gente tem um exemplo muito claro. O governo Lula entrou em conflito com o Banco Central. Só que esse conflito é um conflito, em larga medida, meramente simbólico. É um conflito de bravata. É duro dizer isso, mas é um conflito um pouco como o Bolsonaro também fazia. O Bolsonaro também fazia os seus conflitos e, no final das contas, não conseguia nada. Por quê? Porque se você vai fazer um conflito com o Banco Central, a sociedade espera então que você tenha um programa alternativo. Então você tem um projeto alternativo. Você apresentou o projeto no Congresso, tem um Congresso discutindo alguma coisa relacionada a rever a independência do Banco Central? Não tem. Porque não tem correlação de forças. Essa tópica da correlação de forças é a explicitação mais evidente da ausência completa de um horizonte político dentro do governo. Eu posso dar um exemplo para isso. Para você ver, as feministas argentinas, elas queriam passar a lei do aborto. Elas sabiam que elas não tinham maioria parlamentar. O que elas fizeram? Elas forçaram a apresentação de um projeto no Congresso, mesmo sabendo que não teria maioria. Por que isso? Porque quando ela apresenta o projeto, certo, você obriga a sociedade a discutir, você obriga todo mundo a colocar suas posições, você pauta a agenda do debate público, entendeu? Você vai à ofensiva. É claro, o projeto não passou, mas isso não teve o menor problema. Por quê? Porque elas aproveitaram esse momento, reconstituíram o projeto, identificaram os pontos mais sensíveis, reapresentaram alguns anos depois e passou. Como é que pode a correlação de forças ter mudado em 2, 3 anos? Certo? Se não foi exatamente por mobilização política, um enfrentamento político que o governo não faz. Ele nunca fez. A gente está falando de um grupo de direção de governo, por exemplo, é um grupo composto de sindicalistas. Durante 13 anos eles foram governo. Bem, um tópico clássico do sindicalismo é redução de jornada de trabalho. Até hoje a gente trabalha 44 horas por dia e não teve um projeto apresentado na Câmara pelo governo para reduzir para pelo menos 40 horas. Durante 13 anos, isso com 84% de aprovação do Lula. Então você percebe que tem um problema aí. Tem um problema, não é possível que a sociedade não perceba que tem uma estratégia política que é completamente equivocada. Essa correlação de forças que o senhor fala, professor, acho que ela tem muito eco do que a gente tem visto nas eleições aqui da América Latina, né? Depois de curtos períodos da direita, a gente teve eleição novamente de governos progressistas, de centro-esquerda ou de esquerda. Mas parece que esse pêndulo também corre risco de se mover rápido aqui no Brasil, né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou num evento em Nova York que vê a direita como favorita ao Palácio do Planalto em 2026, se não cometer os mesmos erros de Jair Bolsonaro. Essa articulação ruim do governo Lula, esse começo meio errático, coloca em risco já pensar o futuro desse projeto e, nesse sentido, o Arthur Lira passa a ter razão? Sim, veja, eu diria ainda mais, quer dizer, não só eles têm favoritismo, porque eles continuam com uma base popular, ideologicamente forte, consistente e vários candidatos que são viáveis. Mas eu diria ainda mais, eu diria o seguinte, este movimento é um movimento que nós vemos na América Latina inteira. Né? Se houvesse eleição na Argentina hoje, Milei, que é o candidato de extrema-direita, tem pelo menos 1/3 dos votos. Certo? O que a gente acabou de ver no Chile, você teve uma eleição para constituinte, a extrema-direita ganhou, teve 23 deputados constituintes numa Assembleia de 50. Ou seja, é importante a gente parar e pensar, não, veja, tem algum problema aqui. Tem alguma coisa muito séria acontecendo.
Você tem duas alternativas de explicação. Ou você fala que a população era naturalmente conservadora, naturalmente reacionária, que é uma coisa que a gente normalmente faz quando não consegue resolver nenhum tipo de questão política, certo? Que joga a responsabilidade todas nas costas ou da população, ou de fake news, ou da comunicação, certo? Que são as nossas respostas clássicas, né? Só que eu insistiria, essa mesma população que vai votar na extrema-direita já votou na esquerda, né? Então é importante a gente entender uma coisa muito clara. A extrema-direita, hoje, ela entrega o que ela promete, certo? Ela promete uma ruptura e ela entrega. Mesmo que ela não consiga fazer, ela continua em batalha. E ela é muito clara e muito coerente nesse sentido. Só que a esquerda, quando ela promete as rupturas que faz, ela não entrega. A esquerda se tornou um nome para uma forma de traição, certo? E a gente está vendo isso em todos os lugares. As pessoas elas ficam esperando as promessas que são feitas, as grandes modificações estruturais no universo do trabalho, as grandes modificações estruturais no universo nos direitos humanos. A gente ainda consegue fazer alguma coisa de uma maneira um pouco mais consistente, certo? Mas na estrutura política, na estrutura social, e elas não vêm. Ela não vem. Então, isso, claro, vai criando uma situação na qual a gente percebe que o eixo, a agenda de constituição do debate político sai da esquerda e vai para a extrema-direita. E a extrema-direita, a extrema-direita é um problema hoje, é importante a gente entender isso. Não é um problema pontual, não é algo que vai se desaparecer daqui a 1, 2 anos. Não é porque você vai colocar 3, 4 pessoas na cadeia, é que a extrema-direita vai desaparecer. Esse é um problema de longa duração. A gente tem que estar preparado para uma batalha de longa duração. Porque a extrema-direita, ela mobiliza processos históricos que são constituintes das nossas sociedades. O Brasil é um país que teve o maior partido fascista fora da Europa nos anos 30, Aliança Integralista Nacional, 1.200.000 membros. Isso nunca se desapareceria do dia para a noite. Então, ou seja, você tem processos organicamente constituídos na sociedade brasileira. E a gente não estava preparado para isso e a gente ainda continua não preparado para isso.